Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. Essa semana é em especial a Semana do Psicólogo. É a nossa quarta jornada do Papo de Terapia. E esse ano, em função da quarentena, totalmente online e ao vivo. A nossa convidada de hoje é a Érica Palotino, psicóloga, especialista em lutados. Seja bem-vinda aqui ao espaço do Papo de Terapia. Antes de mais nada, é um prazer ter você aqui comigo, porque acho que você é uma grande referência no Rio de Janeiro, nessa área que é uma área antiga, porém pouco falada, né? E eu já vou começar aqui, Érica, trazendo primeiro o que eu sempre faço para um esquenta, que é quem é a Érica e por que que a Érica se tornou psicóloga e aí a ponto de chegar anos depois numa área tão específica que é a do luto? Prazer estar aqui. Quero falar que é uma felicidade assim falar sobre luto. Por incrível que pareça, a palavra felicidade e luto não combina muito, mas eu acredito muito nesse trabalho de reconstrução, de transição, dessa perspectiva que o processo de luto traz na nossa vida. Então eu falo felicidade e luto numa mesma sentença porque eu acho que cabem juntos assim. Quem eu sou, assim, como psicóloga e como eu fui escolher, eu sou formada há 18 anos já, tenho uma trajetória aí há muito tempo na psicologia da saúde, na psicologia médica, nas questões institucionais. Eu escolhi a psicologia porque eu sempre amei ler, eu sempre tive um desejo pelo conhecimento do comportamento humano, de como as pessoas respondiam aos seus processos. E a leitura sempre foi esse campo de investigação, até que eu descubro assim, que a psicologia é um lugar também que a gente pode entender, né? Muitas questões e o meu processo terapêutico antes, inclusive, de fazer psicologia, né, como alguém que sempre gostou, né, dessa busca por entendimento. Então, acho que foi muito natural, eu nunca quis fazer nenhuma outra coisa, eu sou de uma família de médicos, então a questão da medicina era uma grande influência e expectativa, especialmente porque eu gostava de ler, do comportamento humano e tal, mas acabei indo para psicologia e saio da faculdade. Eu me formei na Gama Filho, né, que é uma faculdade. Meu pai é professor de medicina da Gama Filho durante mais de 30 anos, e enfim. E eu tive uma graduação boa, porém muito fraca do ponto de vista da psicologia da saúde. Então eu me formo e caio primeiro na psicanálise, né? Vou fazer formação em psicanálise, como eu acho que muitas trajetórias, né, de estudantes de psicologia que recebem uma enxurrada, né, de psicanálise, aí você acha que essa é a saída. E eu começo a pensar que eu abri um consultório, né? Porque eu me formo e logo abro meu consultório e se aparecesse alguém grave, eu não me senti instrumentalizada. Então, paralelo a isso, eu vou para o hospital fazer formações e pós-graduações, me apaixono e aí fico no hospital depois trabalhando contratada e aí vou para o INCA e só no INCA foram 8 anos, né? Trabalhando lá, faço mestrado, e aí a trajetória vai meio que por esse caminho, e dentro da questão hospitalar eu acabo me dedicando muito a essas situações de muita gravidade, vida e morte, o tempo inteiro. Eu me descubro como alguém que não gosto do trabalho meio basal de ambulatório, eu gosto quando a coisa fica muito dramática e sofrida, e os processos de final de vida, e vou me dedicar a esse estudo, né? E ao estudo do processo de luto, num primeiro momento pelo adoecimento grave e depois por todas as circunstâncias possíveis que o luto, né, traz na nossa vida. Então, acho que é um pouquinho resumidamente, né? Eu quando digo que é um prazer ter você aqui, eu, como boa parte de psicólogos que trabalham com o luto na clínica,
nós nos sentimos muito solitários e era um desejo muito, muito antigo de poder fazer um curso de tanatologia, que é o estudo da morte. Vi essa chamada, eu tenho 24 anos de profissão, vi essa chamada há alguns anos atrás e faltava aquela coragem de a gente abrir mão de cuidar de alguém para cuidar da gente para estudar, né? Que é muito típico do clínico. E quando eu vi, é impressionante como é que o mundo é pequeno, né? Quando eu vi ali Érica Palotino, para quem não sabe, a Érica foi aluna de um curso onde eu era coordenadora e fui professora. Depois professora, você foi convidada. E aí, anos depois, eu fui aluna dela no curso de tanatologia na PUC. E ali eu encontrei exatamente um lugar de não solidão, né? Porque a clínica é muito solitária. E mais solitário ainda era alguém falando de luto na Baixada Fluminense. Eu saía toda terça-feira com o maior prazer. E aí eu concordo com você, dizendo... André, é uma felicidade, porque a gente dá um novo significado àquela dor, né, junto com o nosso paciente. Queria te perguntar, não é da minha área, né, você sabe que eu atendo adultos e casais, e você atende crianças em processo de luto. Como é que é atender essas crianças? A criança também foi uma coisa muito natural. Eu sempre gostei da psicologia da área infantil, então desde sempre no meu consultório eu atendi crianças e o mestrado, né, a minha pesquisa de mestrado foi sobre a morte na criança. A criança que está morrendo, luto infantil, a criança gravemente doente e, assim, para mim é um cenário clínico de muito apaixonamento, de muita construção de sentido. É impossível atender, e aí não só no luto, eu acredito, mas a criança sem o processo da família, do sistema familiar ali envolvido completamente. Então, o meu viés teórico e o meu estudo teórico é a teoria do apego, John Bowlby, né, estudando aí formação e rompimento dos laços afetivos, com toda a questão que envolve os laços nas suas formações de base de cuidados iniciais. Então, atender crianças enlutadas é atender famílias enlutadas, né? O sistema está impactado e, então, muitas vezes atendo junto, atendo separado, atendo muitas pessoas da mesma família, juntos e separados. É uma dinâmica clínica muito particular. A clínica com enlutados é uma clínica muito particular e específica. Então, a gente quebra protocolos, a gente se descentraliza do padrão e da intervenção clássica de consultório. A gente tem sessões com durações que são diferentes, a gente tem colocações e intervenções também que são muito pontuais, diretivas e focais. E aí o trabalho clínico com a criança também vai nessa direção de construção de sentido, significado, entendendo que a criança, assim como o adulto, também vive um processo de transição pelo luto. Então, hoje eu atendo crianças muito doentes, né, próximas do processo de morrer, e também crianças que perderam entes queridos e tiveram rompimentos muito significativos. Então, essas duas vias do processo de luto, da clínica com crianças, aparecem muito no Entrelaços e é sempre uma felicidade. Inclusive, voltar, né, a atender presencialmente na pandemia, a decisão foi especialmente por conta dos atendimentos infantis, né? As crianças extremamente ansiosas, com receio de perder mais alguém na família, com a realidade da Covid chegando, né? A mídia escancarando isso de forma muito alarmista, muitas vezes, e da realidade do aumento de tudo que a gente está vivendo. Então, desde o início de junho, a decisão de voltar ao consultório para os atendimentos foi por conta das crianças. E não me arrependo. Tecnicamente, você vem de uma formação como a minha, que é Gama Filho, totalmente psicanálise freudiana, e a gente passava en passant por Lacan. E você quebra isso tudo e vai também para alguém que bebe, né, da psicanálise.
que é o Joe, e como é que é hoje a Érica na clínica usando a teoria do apego? O que mudou? Mudou muita coisa quando o Bowlby é o psicanalista que autoriza a humanidade clínica do terapeuta. Então, o meu trabalho é absolutamente relacional, é absolutamente humano. Então, eu, ao longo da minha vida no trabalho de luto, e já se vão mais de 10 anos, eu perdi pessoas, perdi uma melhor amiga subitamente, aos 39 anos, que infartou, né? E tive que parar de atender por algum tempo. E isso foi compartilhado na minha clínica para muitos pacientes. A teoria do apego é uma teoria que, de alguma maneira, coloca no cenário clínico a humanidade do profissional. E o Bowlby fala isso. A conexão é uma conexão real, humana, verdadeira. Não que as outras, nossa, não sejam, não é isso que eu estou falando de jeito nenhum, Sim, mas sim. eu que venho de uma formação, e você sabe quem é a Thalia, que foi, né, Nossa referência. na Gama Filho, com os estudos de Ferenczi e etc. A minha analista, que me acompanhou por 13 anos, foi indicada pela a Thalia, e a Thalia foi minha supervisora há muito tempo, e ela dizia para mim que eu era uma terapeuta que falava demais, né? Eu sou uma pessoa que falo demais, eu preciso dessa interlocução com aquele que está na minha frente, o meu olhar, a minha postura clínica, a minha emoção, ela é parte da minha intervenção. Eu adoro Freud. Aqui não dá para ver, mas estou com 2 livros aqui, volta e meia, retorno a Freud, agora estudando muito a questão da culpa do sobrevivente por conta da Covid, como uma resposta importante aí que os estudos internacionais de luto já estão mostrando para a gente que é uma realidade. Então, Freud é uma direção. Lacan nunca foi, porque não entendo muito Lacan e acho que é extremamente específico, mas Freud é uma base, eu acredito, da psicologia, né? Só que tem uma postura psicanalítica clássica que eu não me enquadrava, e a instituição tirou muito isso também, né? Me deu uma outra roupagem. E foi um processo de construção. Então, hoje, a teoria do apego e os estudos de luto, de uma forma geral, quebram essa hegemonia de uma linha, né? A visão integrativa, a visão interdisciplinar de teóricos, né? A gente tem um grande clínico com trabalho de luto, que é o Robert Niemeyer, que é psicólogo construtivista e que trabalha com toda a direção piagetiana, e ele é um super profissional. Assim como a gente tem o Antônio Barbosa, que é de Portugal, fiquei 1 mês agora lá no Hospital Santa Maria, em Portugal, no serviço de cuidados paliativos, é um psiquiatra absolutamente psicanalista. Então, a gente tem aí essa quebra, né, de um determinismo teórico e de uma linha que determina a sua colocação na clínica. E eu acredito profundamente nisso. Pois é, Érica, eu acho que se Freud também estivesse vivo aqui em 2020, estaria fazendo uma psicanálise diferente também, né? Eu também acredito. Nós mudamos muito o nosso processo de comunicação e socialização. Claro. Então, é inevitável a gente também não beber de outras fontes. Sim. E eu acho que essa quebra da hegemonia é importantíssimo, porque também quebra o nosso engessamento, né? E a psicologia se faz pela humanização, pela troca, né? Exato. Nós somos feitos de afeto. Érica, você acha que o seu trabalho no INCA, ao longo desses 8 anos que você teve ali dentro e toda a estrutura de uma instituição, te levou para olhar especificamente para o luto, para aquilo que ninguém estava olhando, ou foi só algo que naturalmente aconteceu? O INCA me ensinou mais do que qualquer outra escola, e não só pelo cuidado aos pacientes, mas pela troca com a equipe, pela postura institucional e por um lugar, né, assim, que de fato a minha intervenção cabia para mim.
E aí é isso, é o encontro onde você tem um ambulatório dos pacientes que não estão graves, dos pacientes que estão em follow-up, né, que é a continuação, e aí você larga tudo porque o doente está morrendo e a família está desestruturada e você ajuda a equipe a construir o lugar da despedida. O INCA foi muito mais da minha possibilidade dessa interlocução com pares e entender que a gente não consegue cuidar de ninguém sozinho, e eu mesmo hoje, né, tendo aí a clínica como um lugar mais onde eu estou hoje, porque eu não estou em nenhuma instituição, eu coordeno a pós-graduação de psico-oncologia da PUC, né, junto com a Luísa Polessa, que é uma outra psicóloga, e a minha coordenação é de institucional. Então, o luto ele foi a cereja do bolo assim, do INCA, né, porque daí eu fui me dedicar aos estudos e estruturar mais a clínica, e o Entrelaços nasce em 2012, eu já estou no INCA, né, desde 2007, então só me deu um lugar mais apropriado, né? Mas o que a instituição me ensina é essa interlocução com pares, é a possibilidade de você cuidar de forma muito integral e interdisciplinar. Isso. Lindo. Acho que isso reflete exatamente agora o que eu vou te perguntar. Você já falou um pouco como surgiu a Entrelaços, mas assim, como é que surgiu a ideia sua com a Cecília? Ou foi a ideia dela? Como é que foi isso? A ideia foi da Cecília, na verdade, a Uau. Cecília fez a especialização no INCA e eu era staff lá do Centro de Transplante de Medula Óssea, então a Cecília chega para fazer a parte prática sob a minha supervisão. E a gente tem uma super afinidade, uma amizade muito importante, uma conexão. Ela acaba o INCA e vai para São Paulo estudar no Quatro Estações. Quando pousa no Rio de volta, me liga e fala: a gente tem que fazer uma coisa assim aqui, não tem nada igual. E eu, que sou a pessoa que vou e faço e, né, pego o sonho e torno ele possível, palpável, falo, tá, quando, qual o nome, aonde, em que lugar, né, literalmente, assim. Que lindo! Mas aí demora um ano, né, para a gente construir como o Entrelaços vai nascer, porque a gente já abre o Entrelaços com esse braço de educação. O Entrelaços nunca foi uma clínica, na verdade, um instituto que sempre se propôs oferecer educação continuada, suporte de emergência e assistência psicológica a pessoas enlutadas. A gente diz que 2011 foi o ano que a gente constrói o lugar interno para o nascimento do Entrelaços, burocrático, como negócio. Então, em setembro de 2012, a gente abre esse instituto, que é esse lugar tão importante, né, para a gente e para a formação de muitas pessoas e para assistência psicológica para pessoas enlutadas. Tem várias histórias. Tem alguma específica que tenha marcado até hoje? Eu não vou colocar vocês, mas eu vou falar a Érica. Tem muitas, sempre tem, né? Tem muitas histórias, assim. Tem histórias de muita gravidade, tem histórias, né, de pessoas extremamente adoecidas pelo processo de luto, histórias de crianças, né? Histórias de crianças que viram espíritos dentro do Entrelaços e que me apavoraram, né? Assim, e como a gente só lida com enlutado, eu sempre digo, ninguém fica de luz apagada no Entrelaços. Mas acho que assim, eu não consigo, André, te falar de uma história. Eu acho que eu tive um paciente, por exemplo, assim, com muito sofrimento, né, que perde a esposa num acidente gravíssimo e que o processo de transição dele, né, de luto foi uma das coisas mais bonitas e potentes que eu vi na vida. Alguém que não tinha rede, que não tinha ninguém, assim, porque era uma questão ali do funcionamento dele mesmo, de apego, um super evitativo.
e que aos poucos ele se muda da onde ele morava, né, que era num lugar afastado no Rio, para que até o acesso à casa dele, né, fosse diferente. Ele volta a namorar, ele volta a olhar para a vida, faz uma nova faculdade. Então, assim, tem processos de muita importância, porque a gente vê exatamente essa transição do quem eu sou antes e quem eu me torno, e como que eu construo a pior história da minha vida em alguma potência vital, né? E esse legado da história, do encontro, né, vivido, se eterniza, literalmente. E essa é uma produção e uma construção de trabalho clínico custoso, de muito sofrimento, que não é empírico, que não é intuitivo, que tem direção, né, que promove muitas vezes dores, às vezes muito veladas. Eu digo que o luto revela e desvela muitas coisas, né, que não são possíveis de serem vistas até você perder, né, as bases de referência da sua vida. Então, é um trabalho cansativo e fadigante para quem é atendido e para quem atende, né? É uma clínica de muita intensidade emocional, eu penso. É muito palotino, né? A palotina é intensa. Falar nisso, seu sobrenome é lindo, você sabe, né? Ô, Palotino, me diz uma coisa. Eu acompanho muito a forma que você escreve, né? Eu gosto muito porque ela é muito assertiva, ela é objetiva, ela é romântica, ela é poética. E uma das suas postagens, que vai na contramão do que você vive, você é feita de amor, você trabalha com o luto, você trabalha com transformações, você perdeu uma grande amiga que infartou, e aí de repente você está na Zona Sul e vê um bar da esquina lotado de gente, cheio de vida, que me parece que está negando a existência do Covid, né? Como é que é isso para essa mulher aqui que cuida da dor alheia? Isso aconteceu numa sexta-feira, eu saí do Entrelaços tarde, né? E ainda não tinha, acho que, liberado tanto, afrouxado essa coisa da Exatamente. quarentena, e aquilo foi um choque, assim, né? Eu moro na Zona Sul do Para Rio, eu mim moro. também, quando eu vi a sua foto postada, eu tomei um choque. Eu fico imaginando você ali ao vivo. Eu estava dentro do carro e eu fiquei assim, eu senti vontade de chorar, eu me emocionei, né? Meu pai, com 70 anos, não parou de trabalhar e pegou Covid, né? Médico, chefe de 2 emergências, hipertenso, obeso, com todos os fatores de risco, e tratou o Covid achando que era uma dor na coluna, porque só Uau! sentiu dor na perna, ainda tomou anti-inflamatório, aquelas coisas de médico tudo errado. E aí um dos hospitais que ele trabalha exigiu que ele fizesse, que todos os médicos testassem, e foi assim que ele descobriu, né? Eu tenho um primo que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que trabalha no Covidário, uma prima querida, uma pessoa muito querida na minha vida, que eu chamo de prima, mas na verdade é a mulher desse meu primo querido, que trabalha, anestesista, que trabalhou em Covidário, né? Assim, muitos pacientes. Nesse momento eu atendo 9 médicos, 9 dos meus pacientes são médicos, e muitas pessoas em grande sofrimento. E daí eu vejo no Leblon, eu moro no Leblon, aqui no Rio, a Dias Ferreira, perto da Dias Ferreira, lotada de pessoas, né, sem máscara e bebendo. Eu senti muita raiva, eu senti tristeza, né? Eu senti vontade de chorar, e eu acho que uma das maneiras da gente poder ventilar e arrumar um pouco as emoções é através da escrita. E eu sempre digo assim, a Covid não tem cura, não tem remédio, não tem vacina e não tem tratamento, né? Então, quer dizer, não acabou, tá tudo aí. A gente criou o projeto Cuidado ao Luto, né, desde junho, que vem atendendo pessoas do Brasil inteiro, socialmente, gratuitamente, com uma rede de profissionais formados e com expertise nas questões de luto e perdas, e a gente faz grupos de apoio com enlutados pela Covid. Amanhã tem um, inclusive,
com apenas 6 integrantes tem cada grupo, e eu e Cecília que coordenamos por acharmos que a força do grupo ia ser de muita intensidade e que o manejo técnico tinha que ser muito preciso, de alguma forma. E, Andréia, todas as vezes em que acaba esse grupo, eu fico pelo menos 20 minutos sentada na cadeira sem conseguir me mexer, literalmente, não é exagero, e eu ligo para a Cecília, eu mando uma mensagem quando a gente não está no entrelaços fazendo, porque quando a gente está juntas, uma vai para a sala da outra, e eu falo, você está na mesma posição? 20 minutos depois, eu estou na mesma posição. Hoje eu recebi a listagem dos pacientes de amanhã e eu tenho uma pessoa que perdeu os 2 irmãos, né? A gente já teve gente que perdeu a família toda. A dimensão e a intensidade do luto da Covid é alguma coisa muito nova. Não tem direção clínica para um processo de dizimação, né, na família, no vizinho e da forma que é. A gente fala que é o contexto, a circunstância e a consequência, são os 3 Cs da Covid, que são terríveis. Então, é triste, é muito triste, porque toda sexta-feira, quando eu chego em casa, a Dias Ferreira está lotada de pessoas, de bares, com as pessoas tomando a cervejinha para descontrair. E isso é assustador. Ou é uma alienação, que eu acho que a gente vive, ou é um medo que acaba fazendo com que a gente se desorganize, né? Ou é muita onipotência, né? Mas eu que atendo depois dessa história, lamento profundamente, profundamente. Também, lamento e acho que parafraseando aí o pai da psicanálise, muito provavelmente a gente está falando de uma histeria coletiva inversa, né? Porque quando a gente fala de histeria, a gente imagina uma coisa mais para fora e o contato ali social com a cerveja pode ser isso, né? A negação junto com uma histeria. O que você mais notou que seria a forma mais adequada de ajudar essas pessoas a se despedirem dos seus entes queridos ou da sua própria existência? Por que eu estou perguntando isso? Porque com a presença do Covid, a gente ficou muito impedido de se despedir das pessoas que a gente ama. E aí a gente vai ter que mudar um pouco esse formato. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não tenho uma resposta tão precisa para te dar, acho que é uma reflexão que a gente vai ter que fazer, o que está acontecendo agora, a gente só vai saber de fato a médio e longo prazo, eu acredito nisso. O meu trabalho se estrutura em técnica, afeto, humanidade, mas eu estou em formação contínua o tempo todo e para cada história de vínculo que se rompe, porque o luto é uma história de vínculo que se rompe. Então, para entender a resposta de luto, eu preciso entender profundamente o vínculo formado, né? A gente não tem que começar pelo fim, tecnicamente, a gente começa pelo início da história. O paciente chega para a gente no fim, a gente tenta, de todas as formas, chegar ao início dessa história para que isso fique consolidado. E aí eu acredito que essa é uma direção do trabalho, porque se a gente olha para o fim da Covid, a gente tem perdas traumáticas e dramáticas de forma prolongada, numa cronicidade de dor e desespero pelo aquilo que não foi possível. Mas essa é uma história, né, de construção, numa linha de tempo, de possibilidades inúmeras pelo vínculo formado. Então, a construção passa por esse sentido, do vínculo, da história, do afeto, daquilo que a Covid não vai tirar, daquilo que está posto, que é a história desse encontro, do marido e da mulher, né, dos irmãos, dos pais, dos avós. Eu digo que perder avô e avó é perder um pouco do deslumbre da vida, né? Da doçura da vida. E como que eu me despeço do meu avô e da minha avó, né, de forma tão desumana, como a impossibilidade de cuidar, né, delicadamente de alguém tão importante. Então, a gente tem a dor, né, e o horror desse final, e os casos que chegam para serem cuidados, chegam no momento do luto de profunda desorganização, que é na hora aguda do luto,
E aí o trabalho tem que ser muito, na minha visão, muito mais bem sedimentado, colocado e consolidado, porque é a dor que ainda não tem nem linha para ser corrida, estruturada, organizada, né? Então, aqui, quando esse relatório chega hoje para mim, eu tenho paciente que perder, paciente não, eu tenho essas pessoas que se inscreveram para o grupo que perderam há 12 dias, há 10 dias, né? Assim, então é um embaralho de mal-estar. E aí muito o que vem é isso, eu não me despedi, não foi possível, mas foi possível tanta coisa, então esse resgate da história me parece que é uma direção de saída emocional, né? Perfeito, lindamente colocado, porque a gente se prende tanto no fim e quando a gente trabalha com o luto, a gente tem que ressaltar o amor construído ao longo dos anos, né? Já que a gente falou de formação, eu quero falar agora um pouquinho aqui com a professora Érica. Professora, quem está assistindo a gente e se encanta também por essa área do luto, o que você pode, como é que você pode direcionar essa pessoa para construir uma carreira voltada para essa especificidade? A gente tem diversos espaços no país hoje que oferecem formação. Antes a gente tinha apenas São Paulo, hoje não é mais assim, né? Mesmo sabendo que as nossas grandes referências estão lá. Né? Maria Helena Pereira Franco e Maria Júlia Cova, que são essas mães, né, dos nossos estudos, formando pessoas ao longo da vida acadêmica e da vida delas como um todo. Eu sou grata demais às duas, a minha reverência sempre a Maria Helena e Maria Júlia. Mas hoje a gente tem formações, formações que eu digo não com titulação, eu e Cecília não acreditamos que o que forma é a pós-graduação e o título. O título nunca me deu a chancela e a formação de especialista. Acho que o que me dá essa formação é a continuidade dos estudos. Então, é estudar, é ler, é estar junto de pares. O Entrelaços oferece grupo de estudos desde sempre, porque a gente acredita que é um espaço de construção não só de estudo, mas de rede. É você poder, né, se descentralizar do comum, né, sair da caixa um pouco e poder ouvir dentro, se você você gosta da Gestalt, procurar o que a Gestalt fala do luto, se você gosta, né, do TCC, o que a TCC fala do luto, é sair um pouco, né, do lugar, né, do senso comum, é você buscar dentro das suas formações e dos seus pares as suas referências. Né? Existem as grandes referências, mas existem as escolhas, as referências que a gente escolhe. Então, o estudo continuado é uma realidade para mim, para a Cecília também, a gente estuda continuamente, hoje muito mais assim com grupos de fora, porque a gente gosta muito de cenários clínicos do luto, que a formação lá fora e que o estudo continuado tem mais sentido nesse momento para a gente, mas saber que a gente tem no Brasil diversas pessoas e diversos lugares, né, que oferecem essa formação continuada e que não dá para parar de estudar, assim. No Entrelaços, além do grupo de estudo, o que a gente pode encontrar com vocês? Seminários clínicos, né, que é uma coisa que a gente fez também bem redondinho para oferecer para estudantes e pessoas, né, interessadas no tema. A gente tem cursos que são sempre contínuos, a gente sempre tem atividade de educação, os cursos de férias. A gente tem, agora a gente abriu grupos de supervisão, né, também oferecendo a supervisão grupal como esse espaço de interlocução e troca. Mas você sabe que é muito curioso, porque a gente, Andréia, criou há um tempo não, há bastante tempo, quando o Entrelaços nasce, o que a gente chamava de círculo de leitura, que era que acontecia uma vez por mês, apenas para estudantes, e era um espaço gratuito que a gente oferecia. A gente não tinha quórum.
As pessoas não Uau! apareciam, os estudantes não chegavam. Às vezes a gente tinha uma pessoa só inscrita e a gente fazia a mesma divulgação. Então a gente parou de fazer. Então isso me chama muita atenção, né? Porque a formação é a gente que faz. A gente não aprende clínica, intervenção clínica, lendo autobiografia e histórias de pessoas que morreram. Não é desse lugar. Essas são leituras complementares. A gente aprende a partir de estudos clínicos, técnicos, com a experiência da clínica e com a interlocução. Então, isso é uma coisa que chamou muita atenção. Eu e Cecília, a gente super empolgadas, oferecendo uma atividade aí gratuita só para estudantes de graduação e com uma procura quase nenhuma. Então, acho que isso fala também né, da educação nesse momento, como assim, né? Eu que fui professora universitária, né, também, por algum tempo, confesso para você que tinha muita dificuldade, né, às vezes com o que os alunos esperavam da própria formação deles. A formação é a gente que faz. Lindo. O que me chama a atenção, porque ao longo dos meus 20 anos como professora universitária, que eu fui, essa era uma grande queixa, Érica, dos meus alunos. Professora, a gente não tem ninguém que fala aqui sobre morte, sobre luto, sobre a dor da família, enfim, exatamente sobre as temáticas que a gente está trazendo aqui. E aí, desde 2012, vocês oferecem um espaço de debate, de discussão e Sim. não tem quórum. É no mínimo curioso mesmo, é no mínimo estranho, eu diria. Sim. Acho que, na verdade, não sei, fica aqui meu ponto de interrogação. Será que também é o medo do próprio profissional em ter que lidar com essa dor, que é a dor do inevitável, que é a dor de falar da morte? Um dia todo mundo vai morrer. Então, falar da dor da morte de alguém é também olhar para a sua própria morte, né? Sim, sim, sem dúvida. Cenas do próximo capítulo. Eu vou abrir aqui, já temos uma pergunta, e aí vai aparecer para você. Tá lendo? Como é... Gente, que máximo isso! Eu não conhecia esse negócio. Como é possível se reconstruir com a perda de um filho? É para reconstruir, não é uma palavra das mais utilizadas, né? Porque a gente fala em adaptação, a gente fala em refazimento, a gente até fala em reconstrução, mas a gente entende que esse é um processo que muitas pessoas esperam alcançar a tal da aceitação, né? Assim, a perda de um filho é um buraco, a perda de um ente querido significativo e um filho sendo, né, a perda precoce e dependendo da maneira que ela acontece, é alguma coisa que está posto como um rombo emocional e psíquico para sempre. A gente diz que o luto não termina para ninguém, né? O luto não tem fim, mas o momento agudo do luto, sim. A gente encontra mecanismos adaptativos, a gente tem a rede que nos ajuda e a busca de sentido e significado da história de vida desse filho talvez seja o caminho possível para a gente poder se sustentar e aí sobreviver à perda de um filho. Dos lutos mais agudos, das dores mais dramáticas, mas ao mesmo tempo a gente não usa, né, mensuração e ordem de grandeza para falar que existe um pior tipo de luto. Então, a morte do filho não é o pior tipo de morte ou o pior tipo de luto. É um dos lutos mais agudos que alguém pode viver na vida e com risco de complicações assim, muito, muito grandes. Né? Então, a busca por adaptação é constante, entendendo que as oscilações ao longo da vida vão existir e a gente, de alguma maneira, vai ajudar essa pessoa a fomentar, né, recursos, estratégias, que ela vai poder se reconectar com essa história desse filho, com a história da vida que tem como parte a vida desse filho. Né? Então, é um trabalho de muita dor, mas é possível. É possível, sim.
Você sabe que eu acho que você acabou de responder uma pergunta muito antiga minha. Eu confesso a você de assistir pessoas perdendo pessoas para a vida, que são pessoas que saem da nossa vida e a gente tinha um laço de amor forte, Uhum. ou perder para a morte. Eu sempre fiz essa pergunta, Érica, o que que dói mais? E na verdade você acabou de responder. Não existe dor maior ou menor. Não existe. Simplesmente dói perder um grande amor. Ponto final. Exato. Obrigada, professora. É isso, Lia Luft, né? Nossa. Lia Luft tem um livro que se chama O Lado Fatal, né? Que eu sempre cito, que ela escreve, né? Depois da morte do grande amor da vida dela. E ela diz, né? Quem sabe do meu luto sou eu. Não falem que eu tenho livros a escrever, filhos para criar, né? Quem sabe da minha dor sou eu. Então, o pior tipo de luto é o meu luto, é o luto que eu vivo, é o desafio que eu tenho que enfrentar, né? Não existe mensuração, não existe comparatividade, não existe nenhum tipo de formato possível de dizer que existe um luto mais doloroso que o outro, né? É isso, Lia Luft, né? Nossa. Lia Luft tem um livro que se chama O Lado Fatal, né, que eu sempre cito, que ela escreve, né, depois da morte do grande amor da vida dela. E ela diz, né, quem sabe do meu luto sou eu. Não falem que eu tenho livros a escrever, filhos para criar, né? Quem sabe da minha dor sou eu. Então, o pior tipo de luto é o meu luto, é o luto que eu vivo, é o desafio que eu tenho que enfrentar, né? Não existe mensuração, não existe comparatividade, não existe nenhum tipo de formato possível de dizer que existe um luto mais doloroso que o outro, né? Você vê a palavra saudade, o sentimento saudade, como uma técnica a ser utilizada no seu trabalho? Eu gosto de fazer uma diferença de dois termos, ausência e saudade, né? Ausência é quando eu sinto falta, e a falta é o vazio, é o buraco. Saudade não, saudade é a lembrança, é a memória, é o legado, né? Então, quando eu vejo isso, os pacientes fazendo a transição do eu sinto a falta para o eu sinto saudade deles, ou saudade dela. E esse reposicionamento da linguagem é um reposicionamento subjetivo psíquico. Então, eu sempre digo que quando ele dizia eu sinto falta, a ausência me dói, ele está falando da dor do luto, né? Da dor profunda. E quando em algum momento ele fala de saudade, está falando do afeto que permanece e do afeto que eu quero encostar, que eu quero sentir de novo, que eu me emociono, que dói, mas não é uma dor que me arranca, é uma dor que me faz lembrar, rezar, é uma dor que me faz escrever, produzir, é uma dor lúdica que me constrói, que me reconstrói, né? A falta é o buraco. E aí o buraco a gente quer ficar lá, né, no fundo, no escuro. Então, acho que essa diferença é uma diferença semântica de linguagem, mas é uma diferença de posição frente ao processo de luto. Eu acho que. E aí eu vou dizer uma coisa que a Rezende Valério, não sei se você está lendo É a mãe aí. da Cecília, não vale. Ah, não É vale, vale. marmelada isso, Não, Valéria, linda. eu não sabia. Olha, não é marmelada porque eu não sabia, mas eu vou fazer dela, das palavras dela a minha. Essa Érica é inspiradora. Tudo que fala e escreve é lindo. É verdade, é uma alma incrível, Ai, né? gente, oh meu Deus. Temos aqui uma pergunta da Aline. E como tratar de uma dor da perda de alguém que você nem conheceu? No caso aqui, uma bisavó. Conheceu a história, né? Provavelmente. Exatamente. E aí é curioso pensar como que esse vínculo se deu. Né? Por que que eu me vinculo a essa bisavó? Quem era? Qual é o lugar dela? E parece que para eu me vincular a essa bisavó, ela tem que ter uma importância nessa família fundamental. E aí é isso, né? O luto é essa parte viva que permanece. O luto
É o sobrenome, a Catherine Shear, que é essa autora que a gente adora, que trabalha com luto complicado, ela fala que o sobrenome do amor é luto, que o luto é o que o amor vira quando alguém morre. Então, essa é uma bisavó que deve ser viva na vida dessa família, eu penso, que tem uma história. Então, é olhar para essa história, reverenciar esse legado, consolidar a memória. Tudo que a gente pode fazer para permanecer essa pessoa viva dentro da gente é reconectar com ela de um outro lugar. Não mais fora, mas dentro. E essa transição do que fica dentro é o que faz a diferença na nossa vida agora, né? Para alguém que foi e que é. É isso, assim, são esses verbos, os tempos verbais do luto, é uma loucura, porque o que foi é o que acontece, né? Assim, então, tentar resgatar essa história, e aí me lembra muito aquele filme, aquele desenho Viva, né, do Dia dos Mortos, que é ao longo de gerações, né, esses avós e esses bisavós, e aí trazendo até, ó, a Helena Rezende é a tia da Cecília, que eu também adoro, que tem um trabalho lindíssimo, com cartões, que a gente daqui a pouco vai estar divulgando aí pelo Entrelaços, que é isso. A Cecília, a Valéria e a Helena têm uma mãe, a Cecília tem uma avó que tem uma força enorme para essa família. Como que a Isabel, que é a filha da Cecília, não vai saber quem foi essa avó tão grande e gigante afetivamente, né? Então, o luto é a possibilidade de trazer para hoje o que foi ontem e que nunca vai ser passado, porque é presente enquanto está vivo na gente, né? Até rimou. Então, eu fiquei emocionada. Você sabe para onde você me levou, Érica? Ao longo da minha trajetória profissional, eu também perdi pessoas muito importantes para mim e eu também me perdi nesse caminho, né? E quando eu completei 40 anos, eu prometi que eu ia viver o meu luto e dar um novo significado ao meu corpo perdido. O que é isso? Eu cheguei a engordar quase 50 quilos. Hoje já foram eliminados mais de 40. E eu tô dando um novo significado ao meu próprio corpo, né? Então, já, quem sabe, eu consigo aqui criar forças e coragem para enterrar de vez esse corpo que não me pertence mais, porque a menina que mora dentro de mim tá doida para viver um verão louco. Muito bom. Bom, a Muito pergunta da bom. Carla é: como se faz para aliviar a culpa por algo que foi dito, já que o morto não pode perdoar? Uau! Essa é uma das possíveis, né, variações do que a gente chama de complicações do luto, quando esse lugar não é também visto, cuidado, né, e reposicionado nessa relação. Relações ambivalentes ou relações ambíguas ou relações que deixam pendências duras, cruéis, tendem a trazer respostas de luto muito desconfortáveis, como as autorrecriminações e a contrafactualidade do luto, que é o tal do e se. E se eu tivesse dito? E se contra os fatos a gente vai se autorrecriminando e acontece o que a gente chama de ruminação do processo, que é isso mesmo, né? O pensamento ruminatório. Precisa de cuidado, talvez, dependendo da gravidade de como isso aconteceu, técnico, especializado, para que a gente possa, assim como a gente olha para o início, né, olha para o vínculo, entender essa história relacional. A história relacional, o todo, é o sistema, né, que trouxe até aquele momento esses dois juntos, essa família junto. Então, a gente precisa olhar com cuidado, com cautela, para que isso não se torne um grande mal-estar no processo de luto, complicando alguma coisa, uma resposta que é normal. O luto é uma resposta normal, emocional normal, né? Mas quando ele causa sofrimento e disfuncionalidade, aí sim o sinal amarelo acende.
Pois é, o disfuncional aí, com certeza, é o processo punitivo que está por trás do luto, né? Sim, e assim, uma coisa que é importante, os estudos apontam para a gente, o Colin Parkes, que é esse grande nome aí do trabalho com enlutados, ele diz que em todo luto existem duas reações. E olha que é difícil a gente falar de forma determinada, generalizando, mas ele fala que sempre existem culpa e raiva em algum grau, né? Assim, em alguma direção frente ao processo de luto. Então, que a gente tenha também o equilíbrio para identificar o tanto dessa raiva e o tanto dessa culpa, né? E se é de fato nossa, né? Porque pode ser do morto. Exato. Porque pode ser do morto. Pode ser do morto, mas é nossa, porque é a gente que sente. Então, de alguma maneira, volta para a gente, né? Exatamente. Como toda relação, né, Érica? É retroalimentação. Sim. Como psicóloga, trabalho com luto e esse tema na formação foi extremamente necessário. Mas mesmo assim, ouvir vocês conversarem é sempre um aprendizado. Parabéns pela live. Mariana, obrigada. Estamos aqui, Érica, nos nossos últimos 4 minutos e eu queria deixar Sim. você muito à vontade para você deixar um recado para quem está nos ouvindo e você se despedir. Queria agradecer, dizer que é um prazer, né, estar com você, Andréia, falando desse tema, dizer que a gente só tem uma saída, que é estudar, que é ler, que é ter cuidado ético e técnico. Essas pessoas estão absolutamente vulneráveis, absolutamente frágeis. É o momento.